Olá! Talvez quando você leu o título desse vídeo, você pode ter pensado que o conteúdo é algo esotérico, algo mágico, mas não. Quero falar com você sobre ciência. O que a ciência fala sobre o poder da mente? Na verdade, sobre o poder dos pensamentos, sobre as nossas emoções, sentimentos e comportamento. Fica comigo até o final, tá bom? Meu nome é Valdeísa Costa, sou psicóloga positiva e trabalho na área da educação e da saúde há mais de 30 anos. E eu quero aqui explicar para vocês. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso e para outras pessoas isso seja uma novidade. Mas é verdade, gente, os nossos pensamentos, eles é que caracterizam quais serão os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Eles é que dão origem, eles é que fundamentam e caracterizam como positivo ou negativo. Em relação ao que é emoção e o que é sentimento, eu sugiro que vocês assistam aqui no meu canal, tem vários vídeos falando sobre as emoções e tem até uma playlist que fala claramente, né? Os vídeos dessa playlist falam claramente sobre a diferença entre eles, dando exemplos e dicas de como lidar com os sentimentos e emoções negativas. Olha aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês verem, tá bom? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer para vocês é que assim, quando nós temos um pensamento negativo, a emoção subsequente, o que a gente vai sentir depois disso, vai ser negativa também. Não há como você ter um pensamento negativo ter um sentimento ou uma emoção positiva, sabe? Aquela coisa do inverso. E da mesma forma, não tem como você ter um pensamento positivo e ter como consequência um sentimento ou uma emoção negativa. As coisas não funcionam assim. As coisas funcionam da seguinte forma: pensamento negativo gera uma emoção ou sentimento negativo que, consequentemente, produz um comportamento negativo. Por outro lado, um pensamento positivo gera uma emoção positiva e um comportamento positivo também. Vou dar um exemplo num relacionamento interpessoal. Imagina que alguém fala para mim, eu chego no serviço, alguém olha para mim, assim, tipo, com uma cara meio neutra, que eu não sei se a pessoa tá alegre ou triste, eu não sei como, não consigo identificar muito bem como a pessoa tá. E ela fala para mim alguma frase do tipo: "Ah, que bom que você chegou". Se eu pensar, nossa, ela tá me fazendo alguma crítica porque eu cheguei tarde ou eu cheguei, sabe aquele pensamento, um pensamento rápido que vem em consequência disso, daquele acontecimento, e meu pensamento foi negativo, tipo, ela tá me criticando. A emoção que eu vou sentir como consequência disso pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser desapontamento, pode ser. Então, tá vendo? Várias emoções e sentimentos negativos provenientes daquele pensamento inicial que foi: ela tá me criticando. Qual vai ser meu comportamento? A minha reação a isso vai ser negativa também. Pode ser uma atitude, por exemplo, confrontativa. Por que você está perguntando isso? Ou então pode ser um comportamento, por exemplo, sarcástico. Olha quem fala, olha quem está perguntando. Vocês viram? Um pensamento negativo, ele gera uma emoção, um sentimento negativo e, consequentemente, um comportamento negativo também. E a pessoa vai responder da mesma linha. Agora, vamos dizer que aquela pessoa, na verdade, ela fez aquela pergunta ou fez aquele comentário não negativamente, mas positivamente. Ou eu interpreto isso como positivo e penso assim: talvez ela tenha ficado feliz com a minha chegada, ou talvez ela esteja precisando de mim para ajudar em alguma coisa, né? E na hora que a pessoa pensa isso e eu penso alguma coisa positiva desse tipo,
ela está me esperando, o meu sentimento subsequente pode ser: olha, né, que legal que ela sentiu a minha falta, ou que legal que ela precisa da minha ajuda para alguma coisa, então eu me sinto útil, eu me sinto valorizada, eu me sinto reconhecida, e consequentemente o meu comportamento vai seguir a mesma linha. E eu falo para ela: ah, então, você está precisando da minha ajuda? Quer dizer, eu estou me colocando à disposição. Então, deixando bem claro que ela pode contar comigo, o que é uma coisa absolutamente positiva. Vem, gente, essa sequência, né, esse triângulo, vamos dizer assim, pensamento, sentimento, emoções e comportamento, ele vai estar sempre ali rodando nesse ritmo. Eu dei para vocês um exemplo de um relacionamento interpessoal, mas eu posso também dar um exemplo de um pensamento negativo. Até falei sobre isso esses dias num vídeo aí que eu gravei para vocês sobre emagrecimento. Eu olhar no espelho, olhar para mim e pensar: nossa, como eu tô feia. O sentimento que eu vou ter deste pensamento vai ser um sentimento de quê? De culpa, pode ser, né? Pode ser um sentimento de culpa, pode ser um sentimento de inadequação, pode ser, quer dizer, pode ser um monte de coisa negativa. E o meu comportamento vai seguir essa linha. Então, no caso, se eu tenho esse pensamento, essa emoção, né, negativa em relação a mim, ou muitas pessoas têm a tendência de ficarem ansiosas por conta disso e comer mais, ou ficarem muito tristes e comer mais ainda, o que vai continuar naquele círculo, né? Não naquele ciclo, mas naquele percurso negativo, que o comer demais também vai me prejudicar. Vocês estão vendo? Agora, qual é o lance legal disso tudo? É de saber que a partir do momento que você entende que as suas emoções estão negativas, é pensar assim: nossa, mas o que será que... Qual é o pensamento que está gerando isso tudo? E nesse processo de autoanálise, você pode chegar a uma conclusão de que, ai, não, é porque eu tô achando que eu tô feia, ou que eu tô, ou no relacionamento interpessoal, dizer: ah, aquela pessoa tá assim, talvez ela esteja com algum problema, sabe? Tentar identificar qual é a natureza do pensamento que eu tive para sentir aquilo da forma como eu estou sentindo. A partir do momento que eu identifico como negativo, por exemplo, eu posso me policiar e tentar pensar em algo positivo para combater aquele pensamento negativo que gerou aquela série de negatividade, vamos dizer assim. Então, se eu pensar nesse lance, né, do exemplo, por exemplo, de olhar no espelho e ver alguma coisa que eu não gosto, eu posso mudar meu pensamento e falar assim: ah, não, mas meu sorriso continua lindo. Sabe, alguma coisa desse jeito? Ou não, ah, não, mas o meu cabelo, ou sei lá o que eu acho, que eu pense que seja positivo e possa sentir e valorizar aquilo no meu próprio pensamento. As emoções vão acompanhar sendo positivas e o meu comportamento também. Gente, o que vocês acham disso que eu estou falando? Tem sentido para vocês? Vocês conseguem identificar esse caminho negativo ou esse caminho, por outro lado, positivo? Sabe, aquela coisa de que... eu vou dar um exemplo de uma coisa muito, muito, muito comum, quando acontece comigo, é assim, tipo... Eu entro no carro e acontece alguma coisa que me atrasa, né? Vamos dizer assim. Eu posso olhar para essa situação como um pensamento negativo do tipo: gente, isso vai estragar meu dia, isso vai acabar meu dia. Olha o pensamento negativo. Isso vai atrapalhar tudo, vai atrasar tudo. Aí, quando eu começo a pensar isso, aí eu me começo a ficar ansiosa em relação ao que pode acontecer. E o meu comportamento pode ser negativo também, do tipo de pular fases que eu deveria pular, como, por exemplo, colocar meu cinto de segurança, confirmar se o banco está no lugar, o espelho está certo. Essas coisas que a gente tem que fazer quando várias pessoas usam um carro, por exemplo, cada um coloca do jeito que usa, né? Esse tipo de cuidado eu posso ultrapassar por conta da ansiedade que eu senti, que será um comportamento negativo, o que pode me trazer problemas. Vocês veem? Agora, se, por exemplo, eu entro no carro e acontece alguma coisa ali que me atrasa e eu
penso, ai, gente, esse atraso aqui pode ter me livrado de um acidente que eu não sei, né, que poderia me acontecer. Aí, a sensação que vem depois, tipo, alívio, porque, gente, nossa, né, me safei de um acidente, por exemplo. E o meu comportamento, ele vai continuar positivo no que diz respeito que, então se eu já me safei uma vez, deixa eu fazer aqui o que é certo para continuar segura. Vocês entendem esse exemplo? Me diz, você consegue identificar isso na sua vida? Você já vivenciou situações onde você, mudando o seu pensamento, você conseguiu mudar as suas emoções e mudar o seu comportamento também? Conta pra mim, porque eu vou adorar ler e responder, porque é isso, gente, eu leio tudo, eu respondo. Quando é alguma coisa mais pessoal, procura pessoa para responder assim, tipo, né, de uma forma mais privada, mas enfim, escreve aqui para mim, não esquece de dar o seu like para que outras pessoas também possam ver, porque isso funciona assim no YouTube. Quando você gosta de um conteúdo e você dá o seu like, né, o joinha, e você faz algum comentário, por exemplo, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante e o próprio YouTube distribui, né, sugere o vídeo para outras pessoas. Por isso, me dá essa forcinha aqui, curtindo, compartilhando meu vídeo. E olha, tem muita coisa no meu canal. Conto com você. Um beijo.